Oi, Selma, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo jóia. Estava falando aqui do frio, então vamos começar a nossa conversa de hoje brindando, né? Você tem uma Ok, taça aí, não tem? aqui. Saúde, que Evoé, Evoé, e que essa pandemia passe logo, não é? isso. Viva! Ok. Selma, nós conversamos na primeira entrevista, que já está no canal aí. Uhum. Quem quiser procurar, aí vai encontrar o primeiro bate-papo, a primeira conversa que eu tive com a Selma. A Selma mora em Curitiba e eu tive a impressão que ela tinha uma certa fixação pelo riso, e isso me agradou muito, me interessou muito. Aí eu fiz o primeiro bate-papo com ela e hoje vamos conversar de novo agora sobre o doutorado, que eu vou dar uma colada aqui, ó. O tema é o riso, dois pontos, a arte pura, o social e a integração na alta comédia. Selma, para a gente começar o nosso bate-papo, fala um pouquinho aí o porquê da arte pura, o social e a alta comédia, como é que é isso? Na verdade, eu trouxe o tema lá do mestrado mesmo, né? Que eu estava falando sobre o riso, mas com a noção de equilíbrio que o Bergson dá naquele trabalho dele, né? No livro Riso. E aí sempre fica um resto, né? Na verdade, isso é muito saudável até, né? Porque quando a gente fecha, até segundo os conceitos do Bergson, a gente enrijece, né? Uma sociedade fechada, ela enrijece e morre, né? Então, partindo do princípio que ficou um rastro ali para mim seguir, o tema do doutorado, para mim, estava circunscrito à alta comédia, e a minha curiosidade em relação a por que ele diz que ela não é arte, né? Mas não é arte em algum sentido, então foi isso que eu fui buscar, né? Então, se ela é considerada uma forma mais complexa, né? Atinge níveis mais profundos, apresenta jogos mais refinados, mais espiritualizados que nas comédias ligeiras e nos vaudevilles, por exemplo, porque para ele ela tange a arte pura, que para ele a arte pura é o drama, a tragédia, né? E não é considerada, né? Como arte pura, né? Então, nesse sentido, foi o que eu fui buscar, né? Por que que ele não vê como arte pura e o que que isso tem a ver, por exemplo, com os exemplos que ele usa lá no riso do Molière e como eu insiro aí o Shakespeare, que virou a minha paixão. É verdade que o Shakespeare era um autor popular e que ele não observava muito as regras do teatro? Isso é verdade? Na verdade, a gente tem uma situação social muito interessante na Inglaterra, né? E por isso que dá para a gente fazer uma diferenciação em relação a Molière, né? Molière estava na França um pouquinho depois, né? Eles são praticamente contemporâneos, mas a situação política lá era bem diferente. Por quê? Porque o Molière estava ainda ligado à nobreza, né, dependendo de favores dos reis para levar o seu teatro e poder fazer as críticas que ele queria, já que as comédias são críticas duras muitas vezes, né, em relação aos enrijecimentos sociais, né. O Shakespeare, por sua vez, estava lá um pouquinho antes, mas estava numa Inglaterra que já tinha rompido com a igreja, né? Pelas questões lá dos divórcios queridos, né, dos reis ingleses, e que eles tinham rompido com a igreja. Então, tinha um cenário diferente, né, de crítica, né, e tinha um Shakespeare voltado para temas, inclusive pagãos, coisa que não era muito permitido na Idade Média lá na França, né? As coisas ainda estavam muito ligadas à igreja, né? Então isso permite que o Shakespeare é, possa criar, né, de uma maneira diferente em relação ao Molière que vem até um pouquinho depois, né? Então ele era genial, né? E ele
não sei se são regras exatamente que ele cria, né? Mas as personagens que ele cria têm uma profundidade e uma individualidade nas comédias, por exemplo, que beiram as personagens trágicas, né? Que é a grande diferenciação que o Bergson vai fazer. Por que que as personagens do drama são diferentes da comédia, né? Fala dessa profundidade, desse sofrimento, né? De toda essa tragicidade da vida mesmo que está exposta, né? Nas comédias, no teatro dito sério, né? Mas a comédia acaba sendo séria nesse sentido também, né? Ela tem essa face voltada, no caso do Shakespeare, né? Para os ritos pagãos, né? São mulheres muito fortes que aparecem ali, não são só as fofoqueiras que aparecem lá no Molière, né? As sabichonas, por exemplo, né? São mulheres de personalidade forte. O Harold Bloom vai falar muito isso, né? Ele tem um livro só sobre Shakespeare, e ele fala sobre isso, sobre a profundidade das personagens das comédias shakespearianas, né? Ô, Selma, desculpe, você se envolveu com teatro de forma pragmática também? Direção, além das suas pesquisas acadêmicas, você atuou, fez cursos de teatro? Eu cheguei a fazer um curso muito rápido na época que eu fiz a faculdade de psicologia, mas foi muito experimental. Na verdade, eu tive um contato que eu acho que é mais técnico, no sentido de que dentro da psicologia existe o psicodrama. E foi uma coisa que me interessou na época dos meus estudos, né? E, inclusive, eu fui uma pessoa que me envolvi nas atividades da Semana de Psicologia. O professor coordenador do curso me incumbiu de organizar, e eu cheguei a levar o psicodrama para a faculdade, e é um trabalho muito bonito, de você fazer as encenações, né, com a visada psicanalítica, né? Então, esse foi um primeiro momento, e que depois, com a atuação, eu fui vendo que é um instrumento de trabalho também, né? Por exemplo, quando eu fui fazer clínica de psicomotricidade, nós tínhamos lá um livro que você tinha que seguir de exercícios de psicomotricidade, e eu atendia na época, durante 2 horas e meia, 5 crianças com problemas graves de motricidade. E era muito difícil seguir aqueles exercícios, era dolorido para eles, né? Eram crianças que, inclusive, um deles era vítima de um acidente, né? Então, era muito difícil para eles fazerem. E eu fiquei pensando, mas como é que eu posso quebrar isso sem deixar de fazer, né? Então, aí você chamou o Moreno. Exato, eu larguei um pouco aquela rigidez dos exercícios dos livros e comecei a inventar jogos para eles encenarem, né? Então, por exemplo, tinha uma série de exercícios que era pular, né, determinada altura, rastejar e darará. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Já sei, dividi as crianças em 2 grupos e armei lá, era um lugar grande, né? Não era uma salinha, era um lugar grande. Eu falei assim, vamos fazer uma guerra. E joguei almofada, amarrei barbantes, e eles então fizeram os exercícios e depois eles não queriam parar para ir embora para casa, porque eles queriam continuar brincando. Então, eu fiz aqueles exercícios rígidos e um tanto difíceis para eles, uma brincadeira. E aí eu via que era sofrido, mas eles conseguiam, né? Então foi uma experiência muito gratificante. Depois eu tive uma experiência de trabalhar no HC em São Paulo,
numa clínica que era a única que tinha leito infantil, e eu dizia, eu não vou trabalhar com crianças, não quero, né? Mas lá estava eu atendendo as crianças e também era muitos jogos, muita brincadeira para você conseguir lidar com aquele sofrimento intenso que era estar internado com doenças graves e tal. Aí o terceiro passo foi trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade social, porque eu fui trabalhar no SOS Criança. Então, também, como é que você lida com crianças que sofreram todo tipo de violência, que são agressivas porque foram violentadas de todas as formas? Então, uma das formas era essa, era teatralizar as vivências, fazendo oficinas de bonecos de pano, fazendo jogos, reinventando, né? Porque até para um joguinho simples para uma criança classe média, né, que tem uma certa condição, né, de criação mais amorosa, para aquelas crianças era tudo muito mais difícil, né? Então, eu acho que o teatro, eu li muito o Moreno, né? Trazia essa coisa de como você tratar de uma forma menos dolorida para as crianças e para os adolescentes, aquelas situações de extrema violência e abandono. Uhum. Né? Então, desse modo, eu acho que eu tive bastante ganho, né? E eles tiveram, mas eu acho que eu ainda tive mais na convivência com eles. Exatamente. Eu fiz psicodrama numa das pós-graduações que eu fiz. Ficamos vários meses estudando psicodrama e participei de grupos experimentais de teatro, mas na direção tínhamos um grupo que dirigia em comunidades e aí nós usávamos psicodrama direto para trabalhar com os grupos. Não eram grupos patológicos, com patologias, eram grupos que estavam aprendendo a trabalhar o teatro. Eu gosto bastante. E depois, nas universidades corporativas que eu trabalhei, a gente usava muito dramatização como instrumento pedagógico, muito. Porque, na verdade, tem uma questão que é você enfrentar o novo, porque você pode ter um script, né, um roteiro para trabalhar, mas sempre vem um caco, né, e você tem que lidar com esse caco, e isso nenhuma universidade ensina, né? Eu dou um exemplo de um menino que, assim, ele era bem avantajado fisicamente, eu sou uma pessoa baixinha, era um menino de uns 14 anos, assim, extremamente problemático, e quando nós chegamos para trabalhar naquele lugar, sem conhecer muito bem aquelas crianças, aqueles adolescentes, os meus colegas de sala tinham saído para ir almoçar e eu tinha ficado, porque a gente não fechava, né? Ficava aberto 24 horas lá. E esse menino entra e pega uma cadeira para jogar em mim. Bom, o que a faculdade diz para você fazer? Não sei, não existe, né? Então, assim, diante do novo, o que eu fiz? Eu olhei, eu não podia passar na porta porque ele estava lá com a cadeira. Atrás tinha uma janela, mas nós estávamos, acho que no segundo andar ou terceiro, não lembro. Então, não tinha possibilidade de fuga, né? Então, eu disse para ele, joga a cadeira em mim, mas bate com muita força. Mas eu falei isso por intuição. E quando eu falei isso, ele parou com a cadeira e falou, por quê? E a partir disso, né, ele não me bateu, não me jogou a cadeira, e eu pude falar com ele de uma outra maneira, e, né, criar outro tipo de situação. Então, aquilo não estava no meu script, né, e nem está em nenhum script. A novidade não está no script. Né? Ok. Selma, eu vou chamar a vinheta, depois da vinheta vamos conversar sobre a sua pesquisa no doutorado, tá bom? Tá bom. Ok, como eu falei antes da vinheta, estou aqui proseando com a Selma, a doutora Selma, mas eu já combinei com ela, o meu canal é informal, tem como proposta dialogar com a academia, com o grande público, então é a Selma. Eu gosto de chamar quem eu converso, quem eu entrevisto, pelo nome mesmo, como eu também gosto de ser chamado. Eu queria, Selma, que você falasse
para quem nunca ouviu falar no Bergson, sobre a vida dele, rapidamente, onde ele nasceu, contextualiza no tempo e no espaço e fala um pouquinho da importância dele. Uhum. Tá bom. O Bergson, ele nasceu em Paris, em 1859, de família judia, né? E ele foi não só filósofo, mas ele foi também diplomata, né? Ele atuou lá nas considerações a respeito do término da Primeira Guerra Mundial, e ele foi professor, né? Ele foi também um estudioso de matemática, inclusive foi premiado no Liceu Fontane, e foi Nobel de Literatura em 1927, com o livro A Evolução Criadora. Ele escreve extremamente bem, né? E aí, por escrever bem, a gente acha que é fácil, mas não é. A gente lê e fala assim, nossa, entendi. Mas ele escreve de coisas muito complicadas, né? Mas ele trava um diálogo intenso ali nessa época, né? Que a gente vai chamar de momento 1900, que é dessa época que ele nasce até lá na Primeira Guerra Mundial. Ele trava um diálogo intenso com várias áreas do conhecimento, da filosofia, da matemática, da física, né? Tudo que ele escreve tem ligação com alguma coisa que está sendo gestado ali, né? E aí, nesse momento aí, é que aparece, se desenvolve a sociologia, a antropologia, a pedagogia, a psicologia, a própria psicanálise, ou seja, todas as ciências humanas estão ali em efervescência, né? Então, além da matemática, ele está no diálogo lá com Einstein, ele está falando de questões envolvendo a fotografia, né? E o cinema, né? O cinema que aparece bem naquela hora. Quer dizer, um mundo em transformação intensa, né? E nessa coisa de como a gente começa a viver a questão das imagens, né? O Deleuze vai falar muito nisso em Imagem e Movimento. Então, esse momento 1900, além do Bergson, a gente tem o Freud, William James, Husserl, Heidegger, né? Então, em termos epistemológicos também, tem ali uma cisão entre métodos, né? O método que se usa em ciência e o método na filosofia, a descoberta do inconsciente pelo Freud, ou a criação, né? Em 1900, o livro dos sonhos do Freud, teoria da relatividade, né? Quer dizer, é um momento extremamente efervescente, e isso tudo tem um fio condutor, no momento 1900, que é a questão do espírito, né? Não no sentido religioso que imputam a ele como espiritualista, né? Mas no sentido de que a experiência em relação ao mundo, aos outros homens e a nós mesmos, ela é de fato uma experiência dupla. Quer dizer, a gente tem uma visão que é deformada pelo próprio espírito e recuperada por ele mesmo em outro ato, né? Quer dizer, é de um momento de uma dualidade que se descobre nessa dualidade, que orienta não só os nossos pensamentos, mas a nossa vida toda. Selma, por favor, fale um pouquinho sobre essa questão da dualidade. Então, a dualidade, essa que o Bergson vai falar que orienta a nossa vida e os nossos pensamentos, ela aparece não como uma dualidade cartesiana, que é diferente, mas acho que melhor não entrar aqui nessa questão agora. Mas ele vai criando várias diferenciações, né, durante a obra dele toda, e uma delas é a respeito da inteligência, né, como a nossa inteligência ela tem uma função de reduzir em quadros a realidade para a gente e diminuir a velocidade, já que para o Bergson a vida é puro movimento, para que a gente consiga agir no mundo, né? Então, essa experiência dupla é essa. Nós vivemos uma vida que é um fluxo de movimento, que é consciência, que é memória, e esse outro que é matéria,
que é diminuição de movimento, que é espacialização. Então, nesse sentido, essa dualidade, que por mais que a gente faça um esforço, né, a gente não arranca esse véu de ilusão completamente, né, porque ele é funcional para nós podermos agir no mundo. Ok. Selma, logo no comecinho ali da tua tese, você aborda o método, trabalhando a distinção entre o puro e a distinção da arte. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, então, o método, como eu já mencionei, né, na nossa outra conversa, é de fato o método bergsoniano, né, que consiste lá desde o ensaio, num esforço do espírito para extrapolar os quadros da inteligência, aquilo que eu falei, né, agora há pouco, já que a inteligência tudo reduz e imobiliza para a gente agir no mundo, como é que a gente faria, né, para se desvencilhar das ilusões, né? Então, o método é intuitivo, e esse método leva o Bergson a distinguir o que ele chama de mistos, né? Que leva a gente a colocar falsos problemas. Por quê? Porque se eu não consigo distinguir a natureza das coisas das quais eu estou falando, pensando, eu não consigo colocar os problemas da melhor maneira. Eu vou criar falsos problemas, vou criar respostas para esses falsos problemas e não para os problemas que deveriam ser colocados, né? Então, é esse movimento que ele faz, de pegar os conceitos, né, e diferenciar as duas diferentes naturezas que existem nesse misto. De modo que na obra dele, ele vai apresentar, por exemplo, a diferença espaço-tempo, corpo-espírito, matéria e memória, moral fechada, moral aberta, religião fechada e religião dinâmica, para depois ele articular de novo esses conceitos, né, para poder, então, formular os problemas e criar novos conceitos, né, porque, segundo Deleuze, filosofar é criar conceitos, né. Então, no caso da arte, então, isso seria distinguir os puros, né. Então, no caso da arte, a gente tem a arte, ou fazer criativo, e o fazer pragmático. Então, tudo ligado com essas dualidades aí, né? Então, o agir criativo, ele seria um agir desinteressado, né? E o agir pragmático é o agir interessado, é útil, ele é relativo ao mundo e à nossa sobrevivência. Então, nesse sentido, a arte pura, ela é, para ele, o drama, a tragédia, né? E o drama e a tragédia, eles são do plano vital. Significa isso? Que eles são relativos à duração, ao puro movimento. Diz respeito ao conhecimento do real, né? E não aquele conhecimento ilusório que a inteligência, né, faz com que a gente creia que essa é a realidade. Enquanto, por outro lado, para esse conhecimento espacializado, dirigido à matéria, a gente tem a ciência e o senso comum, né, que converge, então, para a matéria e para o espaço, né? Então, essa distinção aí da arte, que converge para o drama, para a tragédia, é o que eu vou levar adiante, então, para saber que raio que é a alta comédia nessa história toda. Ok. Selma, vamos falar um pouquinho sobre distinção e integração. Você buscou no Homem de Bom Senso a questão do eu superficial e do eu profundo. Onde você encontrou o equilíbrio? Na verdade, é o inverso, né? Quando eu começo a falar da pureza e dos conceitos de puro e das dualidades que tem, uma dessas dualidades é o eu profundo e o eu superficial. Então, após todos os movimentos de distinção que o Bergson fez, ele faz
no fim dessa distinção, ele volta, né, e integra aquilo que foi separado. Por quê? Né? Por que que isso é necessário? Né? Porque a gente não encontra em estado puro, né? Isso é um ideal, né? Nós sempre temos mistos na realidade, né? Não existe essa pureza ideal, né? A pureza é ideal, né? Inclusive, se a gente for pensar politicamente, né? Não existe raça pura, né? Então, quando ele trata do eu profundo e o eu superficial, isso não quer dizer que haja dois eus, né? O que existe é um eu com duas faces, como Janus, né? Uma voltada para frente, outra voltada para trás, só que nesse caso é uma voltada para a matéria e outra voltada para o espírito ou para a memória, né? Então, uma das faces, ela se apresenta mais na ação útil ou na vida social, né? E a outra voltada para a vida interior. Então, o desequilíbrio, né, desses dois olhares aí, dessas duas faces, seria enrijecer para qualquer uma dessas figuras, né, dessas faces de Janus. Se eu olhar muito, né, para a superfície, e superficial aí não quer dizer que é menos, né, quer dizer que é só de outra natureza, seria o homem impulsivo, né? Esse que faz tudo meio sem pensar, sem lançar mão do seu arcabouço de vivências e lembranças. Então, o homem que vive impulsivamente, ele acaba errando, né? Porque ele não lança mão das experiências dele, ele não lança mão da memória. E o homem sonhador, por sua vez, ele fica, ao contrário, né, só nas lembranças, sem se dar conta do novo. Ele fica procurando, às vezes, resposta para alguma coisa que ele nunca viveu, então não há resposta, né? Ele não tem repertório, né, na lembrança para ele usar. Então, desse modo, a integração ou o equilíbrio, né, entre essas duas faces de Janus é o homem de bom senso. E o que é, né? É esse que sabe qual que é a face mais adequada para cada situação. Então, não significa, né, que eu tenho que olhar só para a ação ou só para a memória, né? Não basta eu ter essas duas possibilidades, né? Eu tenho que ter uma atenção, né, para a vida, que é o que o Bergson chama de atenção à vida, para saber quando é que eu vou usar cada uma dessas faces, né? Quando é que eu posso me voltar para a minha memória ou quando eu tenho que prestar mais atenção no que tem à frente, né? Então, a atenção, e isso é flexibilidade, isso é equilíbrio. O equilíbrio, de fato, não é estar nem um e nem o outro, é o poder deslizar entre um e outro conforme a vida pede, né? Então, a atenção devida né, à vida, ela vai me levar a essa melhor decisão, diante do já dado, né, ou diante da novidade. Então, falar, né, do equilíbrio, né, saber quando eu uso esse meu repertório ou quando eu tenho que inventar, como eu falei lá, eu não sei o que fazer diante de uma pessoa com uma cadeira para me jogar, né? Eu tenho que abrir mão de um repertório que eu não tenho. Até que eu tenha sido ameaçada por alguém, o entorno não é o mesmo, a pessoa não é a mesma, a situação não é a mesma, é outra coisa, né? Então, esse seria a questão do equilíbrio nessa figura do homem de bom senso. O homem de bom senso é aquele que sabe reagir, né? Diante de uma coisa que ele tem que repetir ou diante de alguma coisa que ele tenha que criar. Se naquela situação que você relatou aí do rapaz com a cadeira, você tivesse sido impulsiva e tivesse tentado agredi-lo impulsivamente, você teria tido problema. Me fala uma coisa, né? Não é verdade?
Uhum. Me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho de arte pura e integração na alta comédia para a gente descer o pano da nossa conversa. Estamos chegando Tá no bom. final, vamos descer o pano. Eu gostaria que você falasse da arte pura e integração na alta comédia, e depois eu tenho uma pergunta totalmente fora do contexto aqui, é um comentário, na verdade. Por favor, fale um pouquinho. Tá bom. É um assunto bem extenso, né? Porque quando você fala de arte pura ou drama, né? Ou a tragédia, é aquela relativa duração ao movimento, né? Essa situação da criação, da arte, é, é um momento para o homem, né? Para o artista, quando está suspensa, segundo o Bento Prado Júnior, né? Toda a nossa relação laboriosa com o mundo. Ou seja, quando eu não estou ali fazendo coisas no mundo, né? É, pelo menos, né? Quer dizer, está suspenso pelo menos provisoriamente, né? No ato de criação. Ou seja, eu não estou olhando para o mundo com a intenção de fazer alguma coisa útil. Útil no sentido de sobrevivência, não que não, né? O inútil da arte não é que não valha nada, não tem um caráter, né, de valor, né? Então, o Deleuze ele tem uma expressão muito interessante quando ele vai falar sobre isso, que em relação à arte, quando você está diante da arte ou da graça, né, da arte, que você avança em curvas ao invés de se dobrar em ângulos. É interessante, né? Porque isso é relativo ao próprio movimento, né? Quer dizer, se eu ando ou se eu me movimento em curvas, eu dou qualquer direção, né? Movimento, tem mais um sentido de movimento. Se eu dobrar em ângulos, né? Eu tenho que diminuir para fazer uma curva, né? Para dobrar numa rua, né? Dobrar em ângulo. Uhum. Então, eu não estou seguindo o fluxo da vida. Então, essa ideia de avançar em curvas, né, é a ideia do movimento que a gente sente, por exemplo, quando a gente vê, né, algo na arte, que não é necessariamente o belo, né? Então, a tragédia ou o drama, segundo o Bergson, eles têm um poder, né, ou condão de fazer a gente adormecer para essa vida psíquica superficial e fazer a gente mergulhar nas profundezas da consciência, onde a gente não mede mais. Por isso que eu não dobro em ângulos, né? Mas se não medimos, a gente sente e a gente cria, né? Então, isso que ele chama de criação ou de possibilidade de fazer arte é uma coisa que deriva para ele, e ele vai falar lá nas duas fontes, ó, eu tenho até aqui, não sei se aparece ao contrário, né? Não, tá normal. As duas Ah, fontes da moral e da religião, do Bergson. isso. É um livro que, esse aqui é de 79, mas assim, ele não teve mais edições dele em português. Então, nesse livro, ele vai falar da função fabuladora, né? Então, é uma função inerente ao homem e que, inicialmente, ela é direcionada para a criação, né, dos mitos e dos deuses, e aí ela culmina, né, depois, muito depois, na criação do teatro, da literatura, de tudo quanto é arte, né? Mas ela surge diante da insegurança, diante de uma ação, do desânimo diante da morte, né? O ser humano é o único que sabe que vai morrer, né? E diante das vulnerabilidades todas que o ser humano tem, né? Então, a criação, ela diz respeito a uma emoção diante da vida, a emoção criadora, né? Que desvela uma verdade íntima e singular do artista. Então, essa emoção nos toca e nos leva a realizar um esforço semelhante, né, do artista, ao artista, né, para a gente erguer um pouquinho o véu, né, que nos separa da realidade, né? E quando a gente levanta, né, esse véu, é o puro movimento que a gente
que a gente teria, né? Mas eu faço um paralelo disso, que a gente não pode ver a realidade sem o véu, nós não suportaríamos, com o dito religioso, que aparece em várias religiões, da gente não poder olhar para a face de Deus, né? E dos vários mitos, né, de você não poder olhar para trás lá e se transforma numa estátua de sal, né? Ou que você não pode olhar para a Medusa, porque você se transforma em pedra, né? Então, o real, né, o movimento, a vida que é puro movimento, nós não conseguiríamos olhar para ela sem nos destruirmos, né? Então, com a arte, a gente consegue um levantamento tênue, né? E um acompanhamento por simpatia, né, dessa emoção que o artista sentiu, né? Então, nesse sentido, ele separa, né, a arte pura da alta comédia, mas eu vou em frente lá com o Shakespeare, por quê? Porque o Shakespeare, por exemplo, as últimas 3 peças que ele escreve, elas já não são mais um drama puro, nem uma comédia pura. Elas são tragicomédias. Ele chega nesse movimento de integração, né? Que é você poder apresentar na alta comédia, né? Essa emoção criadora que você tem no drama e na tragédia, e, ao mesmo tempo, fazer esse apontar, né, para essa vivência social que, ao contrário do riso mais baixo lá na questão de enrijecimento do corpo, seria apontar para uma possibilidade de abertura também, né? Então, o riso não seria só punitivo, ele seria criativo também. É lógico que, se a gente fala isso de uma maneira superficial, você vai falar, é lógico que o riso é criativo, bababá, bababá. Ok, a gente pode saber isso, a gente sabe, mas, assim, teoricamente, foi ali que eu fui ver por quê, né? Porque é fácil a gente falar, não, é criativo sim, mas por que que é criativo? Né? E por que que se diferencia da tragédia, do drama? Porque, historicamente, foi visto como uma arte menor, né, a comédia, né? E para o Bergson não é uma questão hierárquica, é uma questão de diferença de natureza, e a alta comédia, então, faria essa integração, né, dessa arte pura, que seria puro espírito, com uma coisa pragmática, que é a vivência no solo social, né? Então, essa é a integração que ele não realiza com todas as palavras, né, e que eu tentei fazer com o meu trabalho e apontando para o Shakespeare. Ok. Os panos, como é que os panos estão sendo descerrados, nossa conversa está chegando ao final. Eu queria que você terminasse comentando o cumprimento que os diretores, atores e atrizes de teatro utilizam, que é quando eles desejam muita merda para o colega de trabalho. Tem uma relação com os dejetos dos cavalos dos séculos 16, 17, 18? Na verdade, né, o teatro mesmo não é a minha área de privilegiada, mas o que eu já li a respeito é isso, né? Que desejar muita merda é desejar um afluxo de pessoas muito grande, porque como as ruas não eram calçadas e se ia aos espetáculos de carruagem, né? Então, você entrar com os pés sujos, né, nas merdas dos cavalos, era sinal de que muita gente acorria para assistir o show, né? Mas, né, não sei, não tem muito como a gente averiguar isso, né? Eu vi o Pelo menos eu nunca procurei, né? Eu vi uma vez, há muitos anos atrás, o Jô Soares. Ele comentou alguém foi lançar uma peça de teatro lá, na entrevista com ele, e ele, ao terminar, ele falou muita merda para você e explicou a origem do cumprimento. Selma, muito obrigado por separar esse tempo aí para a gente bater papo, trocar algumas ideias sobre as tuas pesquisas.
Um abração. Quem sabe no futuro a gente volte a conversar mais vezes, tá bom? Sim, sim, sim. Um Muito abraço. obrigada pela conversa. Um Tchau. abraço. Tchau.